aqui no Grupo São Jerônimo. Hoje meditamos o texto do Evangelho da terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O texto proposto pela liturgia é o de Mateus 14, 22 a 36. É o episódio narrado por Mateus, segundo o qual Jesus caminha sobre as águas. Essa é uma cena do Evangelho de Marcos, que também é narrado por João e que ocorre após a cena dos pães. Mateus precisa, no versículo 25, o horário no qual Jesus sai do seu recolhimento de oração após a cena dos pães. Ele vai ao monte para orar, despede os discípulos iniciam a travessia e por volta das 3 horas, isto é, o final da noite, o início do dia, nesse alvorecer, Jesus vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. E num primeiro momento, diz o texto no versículo 26, que os discípulos não reconhecem Jesus. Eles pensam que Jesus seria um fantasma. Isto é, Jesus estava ali, vindo ao encontro dos discípulos, e os discípulos pensam ser um fantasma. É quando Jesus então fala: coragem, sou eu, não tenhais medo. Ora, a voz de Jesus provoca uma mudança nos discípulos. Aqueles discípulos medrosos pelo que estava acontecendo, aqueles discípulos que não sabiam que Jesus estava ali presente, passam a querer acreditar, a desejar reconhecer. Pedro é então quem se dispõe a ir encontrá-lo. E Pedro caminha e afunda quando sente o vento. E diz o texto do Evangelho que Jesus toma-o pela mão e convida-o à fé. Essa experiência dos discípulos na cena do Evangelho que a gente reflete hoje é também a nossa experiência de fé, em meio às nossas travessias da vida, em meio às nossas jornadas. Muitas vezes a gente não percebe a presença do Senhor entre nós. Muitas vezes a gente duvida da presença do Senhor. Muitas vezes a gente questiona essa presença do Senhor. E da mesma forma como o Senhor se mostrou aos discípulos, Ele também se mostra a nós nas nossas realidades de vida, dizendo forte para nós: coragem, sou eu, não tenhais medo. O medo é a oposição à fé, o medo é o bloqueio à fé. E o encontro com Jesus nos convida a sair do medo e passar à fé, ao reconhecimento. E é assim que no final desse episódio, todos reconhecem Jesus e afirmam que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Ou seja, o encontro com Jesus gera a fé e o reconhecimento de quem Ele é, o Filho de Deus. E aquele reconhecimento não foi apenas para os que estavam no barco. No final da narrativa do texto da liturgia de hoje, narra que os discípulos desembarcam em Genezaré, os habitantes também reconhecem Jesus, a notícia de que Jesus está ali se espalha e muitos levam os doentes para encontrar-se com Jesus,
a fim de serem curados. Ou seja, a fé, ela é comunicada, ela é transmitida. Neste dia em que rezamos esse texto do Evangelho, o celebramos na liturgia, é um dia de nos questionarmos sobre a presença de Deus em nossa vida, em meio às nossas atividades, em meio às intempéries que passamos. Ele está entre nós, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Apesar dos nossos pecados, Ele sempre está a vir ao nosso encontro e a nos encontrar e a nos convidar à fé, a reconhecê-lo no cotidiano de nossa vida. Percebamos em nossa volta, em meio às nossas atividades, na nossa jornada, como Ele se encontra presente. Reconheçamos a presença dEle entre nós e passemos do medo à fé. A fé que não é somente para si, mas para ser comunicada, de que Ele está conosco e sempre permanecerá entre nós.